eu falei sobre as incoerências da lógica que estrutura a PEC 241. Agora eu vou trazer algumas ideias que têm sido discutidas como possíveis alternativas para alcançar o equilíbrio das contas públicas. Muita gente ainda defende a PEC 241 com o critério do gasto mínimo, argumentando que os gastos com educação e saúde vão depender do reajuste de outros gastos para fechar essa equação sem que um teto seja imposto. Mas, para que eles não fiquem congelados ao mínimo estipulado, dependem de um mecanismo que determina que outras despesas primárias precisariam ser diminuídas. Propor isso é tão brilhante quanto dar ao doente no hospital a escolha entre comer ou ser medicado. Ou seja, se a única opção é cortar de uma área para não prejudicar outra área igualmente fundamental, essa PEC sempre vai ser um cobertor curto, que ataca os direitos da população de um lado ou de outro e se reflete na economia com efeito dominó. Tem também quem se deixe levar por aquela historinha do orçamento familiar, sabe? De que se uma família precisa se organizar para não gastar mais do que ganha, o país também precisa. Sim. Todos sabemos que se a administração das contas do país não for repensada, nós corremos o risco de uma situação de colapso das instituições financeiras devido à inevitável falta de dinheiro, inclusive para a manutenção dos programas sociais. Mas o que se critica é o fato de alguns benefícios nunca fazerem parte dessa conta, já que, enquanto muitos dos privilégios mantidos pela elite econômica do país permanecem intocados, quem sente na pele as consequências das políticas de austeridade é a população mais pobre. O fato é que os desequilíbrios enfrentados pela economia brasileira não dependem da aprovação dessa PEC, que tem seu foco nas despesas, sem analisar a queda de receita do governo. Para combater esses desequilíbrios, é necessário discutir algumas reformas estruturais, como a tributária e a previdenciária, e o fim de alguns benefícios vitalícios que alimentam um rombo tão expressivo nos gastos públicos que fica até ridículo dizer que nós não temos de onde cortar, senão dos direitos básicos de quem já não tem muito para sobreviver. Exemplos: reforma na tributação de patrimônio e de ganhos financeiros para os mais ricos, já que a carga tributária no Brasil, considerada alta por muitos, é, na verdade, mal distribuída entre a população. Fim de benefícios fiscais injustificados. Revisão de cargos públicos comissionados em áreas de eficácia questionável. Endurecimento das leis que fiscalizam e punem a especulação imobiliária e financeira, os lobbies, as altas sonegações fiscais e outros crimes cometidos impunemente pela elite social e econômica do país, que ninguém vai amarrar no poste pelada para tirar foto com legenda de vagabundo tem mesmo é que morrer. E olha que eu nem vou me aprofundar no assunto da taxação das fortunas e heranças, que é um exemplo de arrecadação frequentemente apresentado como uma das alternativas aos cortes nas áreas sociais, porque esse tema precisaria de um vídeo só para analisar suas particularidades. Mas eu não posso deixar de dizer que a ideia de que grandes investidores deixariam o Brasil se começassem a sofrer mais taxações é questionada por algumas estatísticas, em especial aquelas que atestam que nós temos um dos maiores mercados consumidores em potencial do mundo para as próximas décadas. Então, deixar de investir no Brasil só para buscar países em que a tributação é mais camarada com os milionários pode ser uma escolha cara demais a empresários que desejam se manter presentes aqui para tentar conquistar esses mercados no futuro. Gente, sou eu que tô surda ou não tem ninguém batendo uma panela sequer contra tudo isso? Pelo visto, quem foi pra rua gritar "Fora Dilma, eu quero saúde e educação de qualidade", acaba de enfiar a viola no saco. Tudo isso só me leva a crer que muita gente, apesar de ser capaz de compreender cada uma das incoerências expostas, apoia as decisões do governo Temer por uma questão de puro revanchismo. Quis porque quis derrubar o governo eleito, conseguiu e agora, para não assumir as contradições do próprio discurso, aceita qualquer coisa que a atual gestão quiser empurrar para o povo. Alerta! Cuidado com a estratégia de alguns políticos para maquiar o peso das medidas que eles propõem. A tática de soltar uma informação absurda, esperar o povo ficar revoltado e depois corrigir, dizendo que tudo não passou de um mal entendido gerado pela mídia, já tá bem manjada. Funciona assim, ó.
Primeiro, eles deixam correr solta a ideia de que disciplinas como filosofia, sociologia, artes e educação física vão ser banidas de todas as escolas públicas. Depois, eles dizem que tudo não passou de um boato e anunciam que elas vão passar a ter caráter optativo, propondo uma reforma educacional que, apesar de parecer menos agressiva, não deixa de ser problemática. E a gente, ainda anestesiado, pensa: ufa, pelo menos não é aquele absurdo todo, vai. É tipo assim: pai, tô grávida. O quê, filha? Como assim? Mentira, eu só queria pedir seu carro emprestado. Ai, ufa. Claro, filha, ó, bom passeio. Não aceite ser vítima de terrorismo ideológico. Ninguém pode te dizer que a sua opinião é inválida se ela for baseada em argumentos concretos. Não acredite em frases do tipo: se você é contra a PEC 241, você é contra o Brasil. Gente, todo mundo tem direito a uma opinião sobre os projetos que acredita serem melhores para o Brasil. Então, você pode ser contra a PEC 241, como eu sou, você pode ser a favor e você pode ser crítico de alguns pontos enquanto defende outros. Mas o seu dever de cidadão é analisar como os candidatos que você ajudou a eleger têm votado. Se você colocou na Câmara ou no Senado algum candidato cujo voto não te representa, repense a sua escolha para as próximas eleições. Até porque nunca ficou tão explícito como a escolha da bancada que vai compor o poder legislativo pode afetar diretamente a nossa vida. Então, gente, sempre que aparecer uma notícia de emenda constitucional a ser aprovada, é seu dever pesquisar várias fontes antes de tirar as próprias conclusões. O meu canal, por exemplo, é opinativo, então ele não é e não se compromete a ser imparcial, mas em analisar os fatos segundo os meus argumentos e deixar o espaço aberto para que os visitantes possam dar sua opinião e trocar ideias. Por isso, não espere imparcialidade aqui. Espere ouvir um lado com o qual você é livre para concordar ou não. Só não vale ofender o coleguinha, tá? Uma das personalidades a receber o Prêmio Nobel de Economia de 2011 foi o economista norte-americano Joseph Stiglitz. Escreve Stiglitz, não escreve? Eu erro os trem tudo. Para me ajudar a embasar parte do roteiro desse vídeo, eu pesquisei os seus estudos sobre a política de corte nos gastos sociais e recomendo a leitura. Se você gostou desse vídeo, conheça os outros que estão disponíveis tanto na página do Face quanto no canal do YouTube, que chama Canal Púrpura. Beijo! Ai, Senhor! Fala, porra. Oi, gente, tudo bem? Eu vim falar sobre os camelos do Marrocos. O que será que eles têm a mostrar pra gente? Ai, Deus. Tá.